Bom dia. Vamos dar início à segunda sessão do período da manhã de hoje, que será sobre o futuro das cidades. Contará com a presença do Sr. Presidente da Câmara Municipal do Porto, Dr. Rui Moreira, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Braga, Dr. Ricardo Rio, e a moderar será o Sr. Vice-Presidente da CCDRM, Engenheiro Carlos Neves. Sejam bem-vindos. Todos. Aproveito por agradecer à organização o convite e começo naturalmente por saudar o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Braga, nosso anfitrião, o Presidente Ricardo Rio, e também o Presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, e dizer-vos que é para mim um gosto e um privilégio estar aqui a moderar este painel com tão ilustres oradores e, sobretudo, sobre um tema que me é também muito caro, que tem a ver com o futuro das cidades, um tema que também é objeto do meu estudo académico e portanto, fico duplamente interessado nesta temática. Falar do futuro das cidades é falar um pouco do nosso futuro coletivo. Já hoje de manhã aqui foi dito e apresentados alguns dados estatísticos. Nós temos cerca de 50% da população mundial neste momento a viver em cidades. As Nações Unidas projetam que em 2050 este número poderá chegar a 70%. 3/4, portanto 75% da energia elétrica na Europa é consumida nas cidades, também cerca de 75% das emissões de CO2, mais de 50% do PIB dos países ocidentais provém das cidades. Enfim, no caso da região do Norte, este fenómeno de urbanização ainda é mais significativo, tendo em conta a demografia que, como sabem, não favorece as regiões mais do interior e, portanto, os fenómenos cada vez se agudizam mais e deixam o interior dos territórios com cada vez menor densidade e fazem com que as populações migrem para os centros urbanos. No censo de 2011, a região do Norte, em todos os municípios para o interior da faixa de 50 km do litoral, todos os municípios, à exceção de Bragança e de Vila Real, tiveram demografia negativa, ou seja, perderam população. E, naturalmente, que Bragança e Vila Real, como polos urbanos de relevância no interior, foram os únicos que efetivamente conseguiram atrair as pessoas para as cidades. E por isso, falar das cidades do futuro é falar de realidades incontornáveis que têm a ver com o nosso futuro comum, com o nosso futuro coletivo e com muita da sustentabilidade das nossas populações. Permitam-me que, ao lançar o debate, dê um tópico sobre aquilo que é a minha visão das cidades do futuro. 3 dimensões para as cidades do futuro. Uma, se quiserem, muito assente naquilo que é hoje o conceito de Smart City, portanto, cidade inteligente. Uma cidade que tem que ser capaz de articular de forma inteligente aquilo que é a dimensão do território, da tecnologia e da inovação, tendo sempre no centro da ação os cidadãos. Uma cidade também sustentável e, portanto, uma cidade que articule bem as 3 dimensões da sustentabilidade, o ambiente, a sociedade e a economia. E uma cidade dos cidadãos, se quiserem, a verdadeira cidade participativa, uma cidade em que o conhecimento, a participação cívica e a cidadania são os pilares fundamentais. Em todas elas, os cidadãos são sempre o centro da ação das cidades, o centro da ação da governação e, como foi muito bem também apresentado no painel anterior, uma governação ou uma governança cada vez mais digital, isto é, uma governança em que os fatores da tecnologia sejam relevantes para aproximar os governantes dos governados, isto é, dos cidadãos, e com isso convergirem todos para uma melhor qualidade de vida. O desafio que irei lançar, começando naturalmente pelo nosso anfitrião Ricardo Rio, é qual é a visão que este Executivo e que o seu Presidente em particular tem para o futuro das cidades e em particular para o futuro de Braga, que é claramente uma cidade que também se está a assumir como uma Smart City, uma cidade que quer estar na vanguarda daquilo que é o futuro das cidades, ou das cidades do futuro, melhor dizendo, e portanto, meu caro Ricardo, passo-te a palavra e desafio-te a dizer qual é o futuro de Braga. Bom dia a todos, caro Engenheiro Carlos Neves, caro Dr. Rui Moreira, seja bem-vindo também a Braga, a todos os presentes neste painel. Eu diria que falar sobre a cidade do futuro, seja Braga, seja o Porto, seja qualquer outra, é falar sobre uma realidade que desconhecemos. E digo isto no sentido em que, ontem mesmo, quando fazia uma visita inaugural
aos vários stands que estão presentes neste fórum, na componente expositiva, praticamente stand sim, stand não, encontrava alguém que me dizia: eu tenho aqui um projeto que gostaria de desenvolver com a Câmara Municipal de Braga. Uns na área ambiental, outros na área da governança, outros na área da mobilidade, outros na área da gestão do trânsito, outros noutras componentes daquilo que é a gestão urbana. E se somássemos todas essas partes e todos esses projetos, que são hoje já palpáveis, não são ideias ilusórias de alguém, numa qualquer dimensão, e se construíssemos uma cidade composta por cada um desses projetos, para a generalidade dos cidadãos, se calhar já estaríamos a falar de uma espécie de um cenário de ficção científica. Tal é a distância entre aquilo que é a realidade atual da maior parte das cidades e da maior parte dos municípios e aquilo que é o conjunto de projetos potencialmente aplicáveis e que já hoje são uma realidade. Mas mesmo assim, a verdade é que esses projetos são o presente e daqui até esse futuro que nós queremos vislumbrar e face ao ritmo de inovação e de avanço tecnológico que hoje em dia existe, muitos serão os projetos, muitos serão os avanços que vão configurar realidades ainda para todos nós, diria, quase inimagináveis. Dito isto, o que é que nós podemos antecipar em termos de cidade de futuro e o que é que nós podemos ansiar em termos de projetos em concreto para uma cidade como Braga? Naturalmente, eu tenho dito em algumas intervenções que tenho feito a propósito destes edifícios que há 3 elementos que considero fundamentais. O primeiro e o principal de todos é o foco nas pessoas. Nós, obviamente, temos que trabalhar para que as cidades estejam cada vez mais ao serviço das pessoas. E estarem ao serviço das pessoas é soluções de uma forma integrada, não apenas na esfera pública, não apenas na esfera municipal, mas de uma forma integrada que respondam a esses mesmos anseios, sejam eles na dimensão económica, sejam na dimensão social, sejam na dimensão ambiental, de qualificação urbana. Em todos os domínios é possível perceber que algo pode funcionar melhor, que algo pode ser otimizado e essa otimização e esses projetos que podem ser desenvolvidos em cada uma dessas áreas serem também indutores de uma melhor gestão dos recursos no contexto desse território e, nesse mesmo prisma, ser também um fator de eficiência na utilização desses recursos com poupanças para a própria gestão urbana dessas cidades. Depois, há uma dimensão colaborativa e que tem a ver também com a primeira, quando falava da questão da visão integrada, que é de que é necessário articular todos os agentes para que todos trabalhem no mesmo sentido. No contexto do projeto Smart City, Braga Smart City ou Braga Cidade Inteligente, um dos eixos centrais que nós temos focado é de que, em primeira instância, temos que ter todos os players locais orientados e focados com esse objetivo e partilhando aquilo que é o trabalho que estão a desenvolver no terreno. Porque uma das questões que manifestamente temos que potenciar é o tipo de mais-valias que cada projeto pode aportar para outro tipo de objetivos. Dou um exemplo muito concreto. Nós, neste momento, estamos a trabalhar num esforço de investimento considerável na área da eficiência energética, das melhorias ao nível da iluminação pública que vão induzir uma série de poupanças. E essa é uma dimensão. Mas, obviamente, que através do investimento que se está a fazer nessas novas luminárias, nos sistemas de gestão de fluxo, etc., nós podemos ter acesso a outro tipo de informação e trabalhar esses mesmos equipamentos, de maneira a, por exemplo, instalar sensores de outra natureza, que acabem por ser uma mais-valia para outras componentes também da gestão urbana da cidade. E é precisamente nesse cruzamento de cada um dos projetos e no perceber como é que cada um desses projetos pode potenciar o desenvolvimento, não só o acesso à informação, mas, obviamente, o desenvolvimento de outros processos contíguos, que nós podemos, obviamente, também otimizar esses mesmos recursos. E, finalmente, há uma terceira dimensão, que essa é também, diria, incontornável, é de que falar de uma cidade do futuro é, obviamente, qualificar tecnologicamente as cidades atuais. E nós podemos aí olhar para uma paisagem infindável de áreas de intervenção, de projetos que podem ser desenvolvidos nesse mesmo contexto. Quer na área ambiental, pegando na área da gestão dos resíduos, pegando na questão dos sistemas de contagem, pegando na questão da otimização da própria recolha do lixo, pegando na área da mobilidade, com projetos
do ponto de vista da gestão do tráfego, da gestão do sistema de transformação de portos, da instalação de sistemas de monitorização remota das próprias paragens e de carregamentos energéticos nessas mesmas paragens, pegando na componente económica também, na forma como nós podemos gerir os parques empresariais e dotá-los de infraestruturas de gestão coletiva para servir integradamente todas as empresas, em vez de cada uma das empresas ter que ter uma solução individual aos mais diversos níveis, pegando na questão da saúde, em que existem já hoje várias soluções, algumas delas estão também expostas no nosso parque, de acompanhamento remoto dos próprios pacientes, de inovação nessa mesma área, enfim. Eu diria, de uma forma, a questão central também para nós, da governança, ou seja, de criar uma estrutura de administração municipal que seja próxima e capaz de responder de forma célere e eficaz às pretensões dos cidadãos, quer potenciando canais de interação entre os cidadãos e o município, que os façam participar mais ativamente no contexto transversal da gestão municipal e serem quase agentes prolongadores dessa mesma gestão municipal para o contexto de cada uma das áreas de intervenção, quer do ponto de vista de uma matéria que para mim é particularmente importante, que é do reporte e do escrutínio sobre a atividade municipal. Digo muitas vezes aos meus colaboradores mais próximos que não fará sentido se quando terminarmos o trabalho, e eu particularmente à frente do município de Braga, Braga não tiver um sistema de reporte exaustivo sobre toda a realidade do nosso território, seja ao nível dos dados do município, seja ao nível dos dados estatísticos sobre o território, seja ao nível de toda a informação que possa ser relevante para quem quer tomar decisões de investimento ou para quem quer ter acesso a qualquer matéria sobre a gestão municipal. E essa é uma questão também muito importante, que é a do tratamento da informação. Não se pode pensar numa cidade de futuro que olhe apenas para uma lógica de investimento em cada vez mais avançadas plataformas tecnológicas ou em softwares cada vez mais desenvolvidos, que não olhe também para essa dimensão do planeamento, de pegar em toda a informação a que podemos ter acesso, de tratá-la e otimizar com isso a gestão do nosso território. Eu acho que esse é um dos desafios mais importantes, em que há muito por explorar, e no caso concreto de Braga, e com isso remataria esta intervenção inicial, o que nós temos vindo a desenvolver passa por, primeiro, atendendo aos condicionalismos que existem para criar uma nova estrutura, como gostaríamos de fazer, como Barcelona fez, por exemplo, para gerir o projeto Smart City face aos condicionalismos que hoje impendem sobre as autarquias. Eu, para integrar uma mera associação com uma escola da Universidade do Minho, tive que fazer um estudo de viabilidade financeira da associação para validar pelo Tribunal de Contas, portanto, quanto mais estivéssemos a falar de uma agência desta natureza, e, portanto, não o podendo fazer, estamos a criar uma estrutura informal de coordenação entre todo o universo municipal, a Invest Braga, a Câmara Municipal de Braga, a AGER, os transportes urbanos, a própria Braga Habite também, para articular aquilo que são projetos do município, alargá-lo para o escopo de todo o Conselho com outros parceiros externos e integrar nessa mesma estrutura informal, como referi, outros parceiros, nomeadamente tecnológicos, que nos têm ajudado em diversas soluções. Traçar um mapa estratégico daqueles que são os projetos que queremos desenvolver, identificar linhas de financiamento, e nomeadamente ao nível dos vários fundos comunitários, seja dos quadros nacionais, seja das linhas de financiamento europeia, que nos ajudem a viabilizar esses investimentos. Em alguns casos, não olhar para uma lógica de financiamento, mas olhar para uma lógica de modelo de negócio que otimize os projetos e que proporcione mais valias para os projetos que queremos desenvolver e, a partir daí, fechar, e pretendemos fazê-lo até ao final deste ano, um plano de concretização desses mesmos projetos, que, como disse, será sempre no início, será sempre um plano moldável face à dinâmica que estas realidades obviamente importam e que vão mudando um pouco a natureza dos próprios projetos. Em que, num muito curto prazo de tempo, os bracarenses irão começar a sentir em algumas áreas quais são os resultados concretos destas intenções que agora vamos manifestando. No contexto global, vamos obviamente utilizar também essa qualificação da cidade e essa dotação de uma vertente mais inteligente da nossa cidade como um argumento competitivo, como um argumento de captação de investimento, de atração de massa crítica para o nosso Conselho, que seguramente serão as bases para o nosso desenvolvimento futuro. Muito obrigado. Muito obrigado, Ricardo, por esta primeira intervenção. Não me repetindo, colocava agora a questão ao Presidente Rui Moreira, como é que o Porto está a preparar as sendo certo que o Porto também tem já hoje a decorrer um projeto de Future Cities, até apoiado no Centro de Competências
da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e como é que o Presidente da Câmara do Porto vê o futuro e as cidades do futuro. Muito bom dia. Queria naturalmente cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara de Braga, o Sr. Vice-Presidente da CCDRN e todas as pessoas aqui presentes e dizer que é um prazer estar aqui para falar um pouco nas cidades do futuro. Eu creio que o que é importante compreender é que nós estamos no limiar de uma mudança muito profunda na forma como se governa e como se exige que as cidades sejam governadas. E o Ricardo já abordou o tema. Nós hoje em dia temos muita informação, temos uma capacidade crescente de obter informação em real time. O grande desafio é como é que nós podemos trabalhar essa informação, transformar essa informação em conhecimento e pôr esse conhecimento ao serviço das políticas públicas que depois contribuirão naturalmente para que se possa, de uma forma mais eficaz, chegar àquilo que é o cidadão e a exigência do cidadão. Até porque muitas vezes nós lemos na comunicação social e principalmente nas noites eleitorais dizer que há uma grande abstenção e, portanto, o cidadão está desinteressado. Não é verdade. O cidadão pode estar desinteressado de alguma formulação política que lhe é oferecida, mas cada vez mais nós assistimos a cidadãos que querem participar nas decisões e querem que as decisões vão rapidamente resolver os seus problemas. E aquilo que os cidadãos querem, eu tenho dito muitas vezes, das cidades o que é? São duas palavras muito simples. Querem que as cidades sejam confortáveis e sejam interessantes. As pessoas vivem nas cidades por estas razões. Não vivem por outra razão nenhuma. Se uma pessoa prefere viver na cidade do que viver no campo ou no arrabalde, é exatamente porque quer que essa cidade seja, naturalmente, o que se passa na cidade, da sua participação, da sua animação social. É isso que as pessoas procuram. E as pessoas querem que a cidade seja confortável por uma razão muito simples, porque, desde logo, porque nós estamos a envelhecer, mas também porque as cidades que foram construídas são cidades muito desconfortáveis. As nossas cidades hoje são ainda cidades, espaços muito desconfortáveis. Se nós repararmos, quando nós olhamos para aquilo que era a vivência no final do século XIX, as nossas praças eram as nossas salas comuns, eram os sítios onde nós convivíamos. As pessoas viviam naturalmente, a não ser aqueles que eram muito ricos, muito abastados, viviam em casas em que não haviam espaços comuns e as pessoas conviviam na cidade, conviviam no espaço público. Hoje há um pouco esta ideia de novo de que as pessoas têm que encontrar no espaço público um local de convivialidade que tem que ser confortável. Portanto, estes dois desafios são desafios muito difíceis para as cidades, porque nós temos que recuperar tempo perdido e, ao mesmo tempo, temos que o fazer com uma dificuldade crescente em termos dos recursos que nos são disponibilizados. Quando nos perguntam quais são os instrumentos que nós precisaríamos para fazer com que as nossas cidades sejam melhores no presente e no futuro, eu gosto mais de pensar no presente do que no futuro, eu lembro-me sempre de um professor que tinha nesta área, em Inglaterra, que dizia Knowledge, Mobility and Utilities. E, portanto, o conhecimento, esse sim, creio que é por onde nós podemos avançar mais rapidamente e esse é exatamente o impacto das políticas que nós estamos a implementar, que Braga também está a implementar, no sentido de termos um maior conhecimento, utilizando instrumentos que hoje temos à nossa disposição, que nos dão esta informação. Portanto, a transformação de informação em conhecimento vai fazer seguramente a diferença, vai nos permitir ter políticas públicas mais sustentáveis, que garantam a sustentabilidade. E a sustentabilidade não é apenas a sustentabilidade ambiental, é a sustentabilidade ambiental, sustentabilidade económica e sustentabilidade social. São três vetores fundamentais daquilo a que eu chamaria de sustentabilidade. Temos depois o outro problema, que é a questão da mobilidade e dos utilities, e aí temos de facto um problema grave no país, porque naquilo que seria a devolução de poderes às cidades, aquilo que nós estamos a assistir é um modelo ao contrário. É um modelo ao contrário, ou seja, o Estado Central está-se a apropriar de competências municipais que eram dos municípios nessa área. E aqui temos, de facto, um enorme problema. O problema é um problema de quase contrastante entre aquilo que é a percepção do cidadão relativamente ao que são os poderes dos municípios e o poder efetivo que os municípios têm. Estamos, portanto, se calhar numa crise, eu diria que é uma crise estrutural naquilo que são os vários layers dos poderes. Os Estados nacionais, o nosso Estado em particular, perdeu naturalmente poderes de soberania. E perdeu poderes de soberania porque basta pensar que hoje muitas das coisas já não são decididas pelo Estado Central em Lisboa, são decididas em Bruxelas. E então o Estado Central
deserto que está de ter poder, resolve absorver poderes que deveriam estar na proximidade dos cidadãos, ou seja, através dos municípios. E, portanto, nós também aqui teremos que fazer um trabalho, e este é um trabalho já de natureza política, no sentido de sensibilizar os nossos cidadãos para que a percepção que eles próprios têm daquilo que é uma realidade do poder das políticas locais, temos que fazer explicar ao cidadão que é preciso também aqui que o cidadão se envolva, porque se o cidadão não se envolver, as cidades vão deixar de ter o impacto que deveriam ter. E hoje, quando nós olhamos para a Europa ou olhamos para o mundo, de facto, temos situações, é pena não estarem cá os nossos colegas espanhóis, porque quando nós falamos com os nossos colegas espanhóis, eles não conseguem compreender a realidade portuguesa. Quando eu tenho que explicar ao alcaide da Corunha ou ao alcaide de Vigo que nós não fomos ouvidos relativamente à rede de transportes públicos na cidade, que foi privatizada com um modelo que nós não fomos ouvidos, em que a própria rede nós não fomos consultados, eles não querem acreditar. Quando nos dizemos que, por exemplo, relativamente à questão da saúde, aquilo que nós podemos fazer é praticamente nada, eles não conseguem entender. Se eu agora tiveres que explicar o que se vai passar, nomeadamente no setor das utilities, no setor das águas, eles também não conseguirão compreender. E, portanto, este é um trabalho que as cidades vão ter que fazer. Nós vamos ter que, para conseguirmos chegar aonde queremos, e aqui estou absolutamente de acordo com o diagnóstico que o Ricardo fez, nós vamos ter que poder, não é só ter recursos, porque muitas vezes este parece um discurso fechado apenas nos recursos. É evidente que precisamos ter recursos de financiamento e temos aí que ter uma maior flexibilidade. Eu creio que aí temos que ter uma maior soberania. Soberania no sentido de podermos aplicar ou não aplicar determinados tributos, determinados impostos, determinadas taxas ou licenças. Mas mais do que isso, nós temos que ser capazes, enquanto cidades, de ter, na medida em que estamos mais próximos do cidadão, de recuperar poderes que temos vindo a perder. Não é compreensível, de facto, isto não é compreensível para o cidadão. E eu digo isto muitas vezes, eu quando saio à rua, aquilo que os cidadãos do Porto me confrontam, normalmente, são com coisas em que a Câmara Municipal do Porto não manda. O cidadão invariavelmente queixa-se de falta de policiamento. A falta de policiamento não é uma responsabilidade dos municípios. Queixa-se dos transportes públicos, porque há menos transportes públicos, área em que o município pouco ou nada pode fazer. Queixa-se de determinados impostos relativamente aos quais o município também nada pode fazer, e depois um conjunto de outros regulamentos que o município não pode mudar. E, portanto, há, digamos, quase uma dislexia entre aquilo que é a expectativa que o cidadão tem do que ele percebe que deveriam ser os poderes dos municípios, numa fase em que o cidadão está, de facto, empenhado em participar ativamente nas políticas, e falo através das redes sociais, mas falo também através da participação cada vez mais ativa em assembleias municipais, em reuniões de Câmara, em encontros com os presidentes. Esta percepção depois não corresponde a uma realidade em que cada vez mais as nossas decisões são condicionadas por coisas extravagantes. A coisa mais extravagante, se quiserem, reparem bem, vou apenas dar o exemplo, a Câmara Municipal do Porto é um grupo empresarial que tem um orçamento de cerca de 200 milhões de euros e teve um saldo muito positivo, como sabem, emprega 3.200 trabalhadores. Por lei, está definido por lei que nós só podemos ter 7 direções municipais, creio que Braga só pode ter 5, 3 direções municipais. Quer dizer, eu não consigo compreender que, de facto, numa altura em que as cidades precisam de responder melhor a estes desafios, como é que o nosso organigrama, se assim quiserem, é imposto por um burocrata qualquer? Como é que é possível? Muitas das pessoas que aqui estão ligadas a empresas, estão ligadas a universidades, estão ligadas aos novos setores. Compreenderão que não é natural que isto possa ser imposto por lei. Com certeza que cada um dos municípios, o Ricardo saberia com certeza melhor do que eu, ou melhor do que qualquer burocrata em Lisboa, quantas direções municipais esta sua obrigação. A questão da fiscalização que pesa sobre os municípios, e aqui não é apenas o município do Porto, os municípios portugueses tiveram no ano passado resultados muito significativos, muito melhor do que em anos anteriores, começam-se a ser conhecidas as contas e, portanto, tem dado exemplo. Mas, reparem bem, a questão do Tribunal de Contas, eu não tenho problema nenhum com a aferição por parte do Tribunal de Contas
daquilo que deve ser o comportamento das câmaras naquilo que tem a ver com a contratação pública. Agora, eu não consigo perceber porque é que há uma dupla fiscalização. Vou dar um exemplo. Nós temos uma empresa municipal para bairros sociais, portanto, para a habitação social, a Domus Social. É uma empresa autossustentável, consegue, através dos recursos captados pelas rendas, fazer a manutenção regular nos equipamentos, portanto, nos bairros sociais. Consegue fazer break-even. Não consegue, naturalmente, pagar com esses recursos novos bairros, nova habitação, mas consegue cobrir os custos de manutenção. Mas quando nós pretendemos construir alguma coisa, o que é que sucede? Nós temos que faz-se um contrato de programa com a Domus Social no início do ano, esse contrato de programa tem que ser sujeito ao Tribunal de Contas. E, portanto, na melhor das expectativas, compreenderão que lá para março, abril, temos esse contrato de programa pronto. Depois, a Domus Social quer lançar um concurso público para a construção de um determinado bairro. Mas antes de lançar o concurso público, a adendo de encargos tem que ser sujeito a um novo visto do Tribunal de Contas, segundo visto. Finalmente é lançado o concurso e, com base na regra da contratação pública, tem que ser adjudicado ao melhor preço, está ainda sujeito, ainda assim, a poder haver litigância, e isto demora, no mínimo, mais 4 meses. Ou seja, com muita sorte, nós conseguimos começar a realizar a obra lá para setembro, outubro. Isto, reparem, quando o município tem recursos. E a população não compreende isto, ou seja, as cidades do futuro, lá está, se nós estamos a dizer, nós queremos ter a capacidade de transformar a informação em conhecimento para podermos atuar mais rapidamente. Depois a população não compreende porque é que, de facto, nós não atuamos mais rapidamente. E, portanto, creio que aqui há a questão da devolução de poderes, é uma questão pela qual eu me tenho empenhado muito nos últimos anos, e agora, com esta experiência autárquica que tenho, julgo que ainda é mais importante nós obrigarmos, e estamos numa boa altura para o fazer, porque vai haver eleições este ano, para obrigar as forças políticas a pensarem, de facto, se é esta a melhor forma de correspondermos àquilo que os cidadãos querem. Os cidadãos querem esta sustentabilidade. Não me parece que esta sustentabilidade esteja a ser garantida por este modelo. Um modelo de hiperintervenção, de hiperfiscalização e de total desresponsabilização, porque ao mesmo tempo estes modelos acabam por ser confortáveis para quem não quer fazer nada, porque os responsabilizam completamente. A gente tem uma desculpa perfeita. Se nós não fizermos, temos a desculpa perfeita. E creio que aqui é onde a cidadania entra. Portanto, quando eu quero falar do futuro, é no sentido de apelar para que a cidadania, que tantas vezes está esquecida, de alguma maneira se mobilize por estas causas, porque é isso que vai permitir fazer cidades do futuro onde nós temos as competências que os cidadãos querem que nós tenhamos. E depois nós devemos estar sujeitos a um escrutínio permanente. Não é o escrutínio apenas eleitoral, é o escrutínio permanente que permite confrontarmos todos o que estamos a fazer, que deveríamos ter feito, que ainda não fizemos ou que não podemos fazer. Muito bem, meu caro Rui. Foi particularmente pertinente esta questão daquilo que em tempos alguém já falou de forças de bloqueio, que muitas vezes bloqueiam aquilo que podem ser as ações de quem gera as cidades. O Ricardo falou, e eu também tinha aqui um dos meus tópicos para lançar, que tem a ver com... As cidades hoje não estão sozinhas. Nós vemos uma região, como a região do Norte, que tem um conjunto de cidades, onde claramente o Porto emerge como uma cidade mais relevante, mas eu também costumo dizer, e o Rui Moreira sabe que eu já disse isto várias vezes, a região do Norte ganha se for uma região policêntrica e não portocêntrica, e, portanto, é preciso que vários polos urbanos sejam capazes de se fortalecer e de irradiar, a partir daí, desenvolvimento. Mas é preciso que o façam de forma articulada e de forma cooperativa, e por isso o desafio que lanço ao Ricardo e ao Rui Moreira é precisamente este. Como é que é possível que, no futuro, mas olhando do presente para o futuro, ter novas cidades a trabalhar em rede, cidades com inteligência, naturalmente, mas sobretudo cidades que olhem para o desenvolvimento numa perspectiva que extravase os limites das fronteiras dos seus próprios concelhos e que olhem para o todo regional e que percebam que, de algum modo, é a partir deste reforço cooperativo que nós ganhamos escala até a nível internacional, porque, em bom rigor, é também para esse ambiente que nós nos devemos posicionar. E por isso, meu caro Ricardo, o desafio que te lanço é precisamente como é que Braga pode fazer rede com outras cidades, para além do Porto, naturalmente.
Eu, há pouco, naquela primeira intervenção, foquei muito a questão dos projetos a desenvolver num contexto estritamente concelhio, portanto, num determinado território, mas é óbvio que me parece que é incontornável que num qualquer modelo de desenvolvimento de um concelho, a dimensão supramunicipal, a dimensão regional, tem que ter um peso muito considerável. Aliás, hoje mesmo, antes de virmos para aqui, eu e o Sr. Presidente da Câmara Municipal do Porto tivemos a oportunidade de fazer uma visita a um equipamento que é um equipamento de referência não para Braga, não para a região, diria, para o país e para o mundo, que é o Instituto Ibérico de Nanotecnologia. E precisamente porque me pareceu que, aproveitando a vinda dele cá, seria extremamente interessante dar a conhecer o INL, que está neste momento numa fase de reativação da sua ligação com a região e que, obviamente, aporta benefícios, quer para Braga, quer para Guimarães, quer para toda a região do Cávado, mas, obviamente, também para toda a região norte e aí também para o Porto. E como eu dizia aos seus jornalistas no final dessa visita, da mesma maneira que, sistematicamente, quando apresento os argumentos competitivos de Braga em matéria de captação de investimento, eu apresento o aeroporto de Braga, que está situado a menos de 30 minutos daqui, ou o Porto de Braga, se quiserem, a menos de 30 minutos daqui, também o Porto seguramente pode dizer que o Instituto de Nanotecnologia está a menos de 30 minutos do Porto e, portanto, é um ativo que até num contexto internacional é quase dentro de portas. E isso aplica-se a este componente económico como se aplica a várias outras dimensões. A Câmara Municipal de Braga tem procurado, nos vários espaços de intervenção formal e informal, incentivar essa mesma cooperação territorial, no contexto da Cimo do Cávado, no contexto do quadrilátero urbano, no contexto do Eixo Atlântico, obviamente também no contexto da região norte, mas eu julgo que é importante, e esse é um esforço que em particular eu e o Dr. Rui Moreira temos desenvolvido, sobre as mais diversas matérias, há necessidade de uma crescente articulação entre as autarquias. Porque, em particular, as autarquias são agentes que são legitimados democraticamente e que têm um peso de representatividade que não se pode transferir para mais nenhuma entidade. E, nesse mesmo sentido, todas as estratégias de desenvolvimento de uma determinada região, as aspirações dessa região do ponto de vista daquilo que são os investimentos estruturantes, as experiências de cooperação que possam potenciar também um mais célere desenvolvimento e o aproveitamento dos recursos dessa região, obviamente que poderão ser muito mais potenciados se existir um modelo de concertação territorial que envolva esses mesmos agentes e, desde logo, as próprias cidades mais relevantes desse território. Muito recentemente, em encontros que temos tido, Porto e Braga assumiram esse desígnio, assumiram-no em relação a investimentos infraestruturantes no Porto de Leixões, assumiram-no em relação a investimentos na linha do Minho, tivemos também uma posição concertada, diria, em relação a questões, nomeadamente na esfera do turismo, da promoção turística, da canalização de recursos para o turismo, e isto tem que ser alargado para todas as áreas de intervenção, de maneira até a que as boas práticas que cada concelho vai desenvolvendo no seu território possam ser replicadas no território vizinho, sem que todos tenhamos que estar a cada momento a tentar inventar a pólvora. E, nesse mesmo sentido, destaco até uma outra iniciativa particularmente interessante, que surgiu com o envolvimento da Câmara de Braga e da Câmara do Porto, mas também de Guimarães, mas também de Aveiro, juntando as universidades, juntando o tecido empresarial, que é a Plataforma Noroeste, que é precisamente a forma como nós entendemos que deve ser concebido um modelo de especialização e desenvolvimento inteligente também da região, em que, bebendo daquelas que são as competências, que estão, por via, desde logo, do conhecimento que é produzido nas universidades, bebendo também das capacidades que cada autarquia tem de potenciar novas plataformas de colaboração, nós conseguirmos canalizar esse mesmo conhecimento em benefício das empresas, em benefício do tecido económico e logo em benefício de todos os cidadãos. E isso é demonstrativo também da predisposição que esta, quase lhe chamaria aqui de forma imodesta, nova geração de autarcas tem vindo a trazer, que é uma predisposição muito maior do que existia no passado para a colaboração supramunicipal. Muito bem, muito obrigado. Meu caro Rui, a mesma pergunta, tendo por base também um aspecto particularmente relevante, nomeadamente no ciclo não só económico e político que estamos, mas sobretudo no ciclo que tem a ver com o arranque do Portugal 2020, onde, no caso do programa do Norte 2020, temos quase 800 milhões de euros para contratualizar com as entidades municipais no âmbito daquilo que são as estratégias territoriais integradas.
e também as atividades, as ações integradas para o desenvolvimento urbano sustentável. Portanto, como é que, olhando também para os recursos disponíveis e também para os ativos do território que temos, e já agora para as pessoas que os gerem, como é que é possível gerar um desenvolvimento mais equilibrado, mais integrado e, sobretudo, mais eficaz? Bom, esta questão da cooperação entre as cidades é um tema que também me interessa muito. O meu discurso de tomada de posse dediquei basicamente a essa questão. Exatamente por aquilo que eu falava, da perda de soberania dos Estados tradicionais, nós estamos a assistir a uma reestruturação das plataformas de poder. De alguma maneira, é quase uma medievalização do poder. As cidades, uns meses atrás, reuni-me com o Sr. Presidente da Câmara de Guimarães e o Sr. Presidente da Câmara de Évora, porque nós temos os três um problema relativamente ao IMI nos centros históricos. É assim que as cidades se devem estruturar e devem articular. Esta visão de cooperação estratégica em determinados domínios, que não exclui que noutros possamos ser concorrentes, porque é verdade, nós na atração de investimento, com certeza, cada um tenta puxar a brasa à sua sardinha, é perfeitamente natural que assim seja. Mas quando nós vamos à China, quando eu vou a Shenzhen, por exemplo, eu fui visitar, e eles estiveram cá depois, fui visitar uma cidade que tem 13 milhões de habitantes, é o novo Silicon Valley da China. E como compreendem, uma cidade que tem 13 milhões de habitantes, quando vai lá o Presidente da Câmara de uma cidade que tem menos de 250 mil habitantes, não tem possibilidade, quer dizer, não posso mostrar apenas a Pontão Luís, a Torres Clérigos, a Casa da Música, Serralves, quer dizer, eu tenho que mostrar o que é que a região tem. E como dizia o Ricardo, o aeroporto Francisco Sá Carneiro é do Porto, mas também é de Braga, também é de Guimarães, também é de Vigo, é pena não estar aqui o Alcaide de Vigo, não gosta de ouvir isto, é de Vila Real, é do interior. O Porto de Leixões tem uma área, um Interland, provavelmente ainda maior. Quando hoje fomos visitar um instituto fantástico, o Instituto de Nanotecnologia, isto de facto são os equipamentos que nós temos que mostrar. Depois, quando os investidores cá estiverem e o crescimento, teve uma tentação portocêntrica. O Porto deve resistir sempre a essa tentação portocêntrica. Tal como Braga, no Minho, deve fugir à tentação de ser Braga-cêntrica. Porquê? Porque com isso o que é que nós fazemos? Nós fraturamos os territórios de continuidade. E, portanto, aquilo que nós temos exatamente é criar esta rede, e esta rede obriga a que tenhamos esta prudência. E é por isso que, como o Ricardo dizia, ainda outro dia nos juntamos com o Presidente da Câmara de Bragança. O Presidente da Câmara de Bragança tinha uma preocupação, e tem uma preocupação particular, que é uma ligação àquilo que vai ser a rede TGV espanhola, e nesse aspecto compreendem que para o Presidente da Câmara de Bragança é importante que o Presidente da Câmara de Braga, que o Presidente da Câmara de Viana do Castelo e o Presidente da Câmara do Porto, que entendem estas preocupações, também se empenhem relativamente a estas causas. Ou seja, nós temos aqui um ganho de causa potencial se soubermos construir esta rede sem nos preocuparmos com as descontinuidades. Eu sei que às vezes alguns autarcas ficam irritados com isto. Quando nós construímos a Frente Atlântica, houve alguns autarcas que ficaram irritados. Perguntaram, mas porquê é que isto é algum movimento separatista? Não, é o contrário. É exatamente ao contrário. Quando eu venho cá para reunir com o Ricardo e combinarmos com o Ricardo determinadas estratégias, por exemplo, na área do turismo, e no outro dia tivemos uma reunião sobre essa matéria, porque Porto e Braga são dois eixos importantíssimos no turismo do Porto Norte de Portugal. Nós não estamos, o facto de não estarem todos presentes não quer dizer que os estamos a excluir, mas como compreendem, apesar de tudo, nós somos mais impactantes na questão do turismo do que, por exemplo, Baião, com todo o respeito por Baião. Mas o que vier para o Porto e para Braga provavelmente também beneficia Baião. E, portanto, também temos que ser capazes, e acho que o Ricardo tem razão, quando se fala numa nova geração de autarcas, também temos que ser capazes de livrar de alguns destes constrangimentos, dizer, ou estamos sozinhos e fazemos tudo sozinho, ou então temos que estar todos à mesa. Às vezes não é o caso. Às vezes temos que ser capazes de fazer este desenvolvimento estratégico, aproveitando aquilo que é a cooperação estratégica entre cidades. Aqui sim, a visão ansiática das cidades. Muito bem, mais um excelente contributo. Eu gostava de lançar um outro tema que tem a ver, de algum modo, com este, mas que alarga o âmbito da cooperação, não só entre as cidades, do ponto de vista da sua governação, mas dos seus atores. Falo das empresas, das universidades, das instituições. De que modo é que é possível, através desta cooperação estratégica, que foi aqui bem
demonstrada pelos presidentes das duas cidades, Porto e Braga. Como é que é possível fazer este efeito de arrastamento para instituições? Há pouco foi falado do INL como um exemplo, mas, nomeadamente, Braga e Porto têm duas universidades muito relevantes, não só a nível nacional, mas também internacional, as empresas, e, portanto, como é que é possível depois atrair a uma escala internacional todos estes fatores que são fundamentais para gerar a tal cidade interessante e confortável que há pouco o Rui Moreira falava. Ricardo. Pois bem, eu já na minha intervenção inicial referi que esse pilar da colaboração é um pilar fundamental. E tanto é assumido por nós e por mim pessoalmente como um desígnio estratégico que, no contexto da constituição do novo Executivo Municipal, eu fiz questão de atribuir um pelouro especificamente à ligação à Universidade. Eu não tenho o pejo de o dizer, o grande motor do crescimento da cidade de Braga ao longo dos últimos 40 anos foi a Universidade do Minho, obviamente também com o apoio da Universidade Católica, mas o grande fator de atração, quer de pessoas, quer de massa crítica jovem, quer de fixação de população, quer, obviamente, de indução de novos tecidos económicos que emergiram das qualificações que foram sendo produzidas na própria Universidade, foi a Universidade do Minho. E quando ela hoje, seguida a mais bem posicionada universidade nos rankings internacionais em várias áreas de vanguarda do conhecimento, obviamente que isso é também a garantia de que vai continuar a assumir esse papel no futuro. E, obviamente que numa ótica de gestão da cidade é fundamental potenciar esse conhecimento, potenciar essas dinâmicas que são criadas pela própria universidade e revertê-las em benefício do desenvolvimento do território e em benefício também da sua capacidade de atração económica. E uma das áreas, poderia invocar aqui muitas, mas uma das áreas em que manifestamente nós temos estado a trabalhar em conjunto com as universidades de Braga e também com o tecido empresarial, é precisamente esta da componente do desenvolvimento económico. Eu dava nota de que outra das iniciativas que tomei foi a de reconverter uma empresa municipal que geria este equipamento, o Parque de Exposições de Braga, numa agência para a dinamização económica, a Invest Braga, e essa Invest Braga, essa entidade, criou desde a primeira hora também um Conselho de Desenvolvimento Estratégico, onde estão inseridas as universidades, as associações empresariais, os principais institutos públicos da área da economia a nível nacional, o AICEP, o IAPMEI, o IFP, e depois algumas personalidades a título individual, como o engenheiro António Murta, o engenheiro José Teixeira, o Dr. Miguel Cadilho e outros que representam, digamos assim, vários setores de atividade. E essa entidade e esse Conselho Estratégico, em articulação com o município de Braga, desenvolveu um plano estratégico de desenvolvimento económico, onde, ao contrário do que é normal também, não nos limitamos por identificar objetivos vagos, não nos limitamos por identificar objetivos ainda quantificados que não tivessem um caminho traçado para a sua concretização, mas nesse plano dividimos as responsabilidades pelas ações a concretizar por cada um dos protagonistas. Ou seja, nós sabemos, para atingir as metas que estão tratadas nesse Plano Estratégico de Desenvolvimento Económico, o que é que a Associação Empresarial, a EMIN ou a ACB tem que fazer, o que é que a Câmara tem que fazer, o que é que a Universidade tem que fazer, e quando e de que forma. E isso é muito importante, porque, obviamente, a partir daqui, nós deixamos de ter um modelo de desenvolvimento que seja municipal ou que seja dirigido e passamos a ter um modelo de desenvolvimento que é partilhado por todos os agentes do território e que, obviamente, todos convergem nesses mesmos objetivos e nas ações que são necessárias para os concretizar. E isso tem sido implementado paulatinamente em cada um desses contextos. Aliás, nos mais diversos domínios, estes agentes que eu referi têm estado a trabalhar em conjunto e, obviamente, que os resultados que vamos produzindo e que já vamos sentindo em diversas esferas são muito fruto dessa rede colaborativa que, entretanto, conseguimos e que também, já agora voltando à questão das comunidades inteligentes, das cidades inteligentes, também se reverte em benefício da própria gestão das cidades nessa matéria. Porque, obviamente, quando eu há pouco dizia que, por exemplo, a Universidade do Minho tem áreas de competência importantíssimas em diversos setores de atividade, obviamente que quando nós há pouco, e eu falei de várias áreas de intervenção da gestão municipal em que nós pretendemos desenvolver projetos de sofisticação tecnológica para otimizar a gestão dos recursos, o conhecimento que é produzido na universidade será sempre incorporado
nessas mesmas matérias. As parcerias que nós estamos a desenvolver com diversas empresas internacionais para implementar projetos em Braga terão sempre como elo de ligação os centros de investigação da própria Universidade do Minho, onde o conhecimento que é produzido e gerado e a informação que é gerada por esses projetos será tratado e, obviamente, transformado em benefício dos projetos que queremos desenvolver. Isso é, de facto, também muito importante, porque uma cidade, neste caminho para ser uma cidade inteligente, pode ela própria assumir-se como um laboratório vivo de aplicação do conhecimento que é produzido em contexto académico. Este aspecto que o Ricardo acabou de referir do Living Lab, portanto, laboratório vivo, e que o Porto faz relativamente bem, é também normal quando a Câmara do Porto vai, por exemplo, à China ou outra missão diplomática qualquer, levar os respectivos atores e, portanto, promover também não só a cidade como ambiente urbano e político, até de gestão, mas também todas as suas dinâmicas e todos os seus atores? Nós procuramos levar atores, naturalmente depende muitas vezes do tipo de ação que é feita, mas no mínimo levamos alguém que é responsável pelo Invest Porto, levamos normalmente alguém que é responsável, por exemplo, no caso da China, que é responsável pelos nossos utilities, exatamente no sentido de tentar explicar o que é que se faz. No caso desta relação com as universidades, tudo aquilo que o Ricardo diz, não vou repetir, são factos e também faz parte desta nossa estratégia e desta estratégia de ligação às universidades, e nós não estamos apenas concentrados na Universidade do Porto, naturalmente. A plataforma Noroeste representa exatamente esta tentativa de ligar as 3 universidades do Noroeste e as 4 cidades que são os seus palcos naturais numa estratégia conjunta, mas creio que há aqui um aspecto que não deveria deixar de mencionar. As cidades têm também que dar o exemplo e creio que nós temos dado o exemplo, e queria aqui saudar o vereador do Ambiente e da Inovação, o Filipe Araújo, que está aqui, mas também outros dos nossos pelouros. Nós demos muito o sinal de que a cidade deve fazer procurement junto das universidades. E muitas das políticas que nós temos feito têm sido desenvolvidas em função de estudos que são pedidos às universidades, mas mais do que isso temos passado para as universidades a monitorização das políticas que nós vamos implementando. Coisas pequenas às vezes, mas nós estamos a fazer neste momento um estudo relativamente à recolha dos lixos urbanos e neste momento uma universidade está a fazer esse estudo em conjunto com o nosso pelouro do ambiente. Não sei se viram, recentemente nós anunciamos que nós lançamos um projeto inovador em Portugal, que é a utilização das faixas bus por motociclos. E fizemos isso numa parte, em determinados trajetos, cerca de 25% dos trajetos disponíveis. Agora aumentamos para 50%, mas isso foi objeto de uma monitorização por parte da Universidade do Porto, da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Muitas das soluções que temos vindo a implementar no trânsito, ainda hoje a esta hora está a ser apresentada uma alteração ao trânsito, os estudos que são feitos pela Universidade. E creio que aqui não é apenas pelo valor acrescentado que nós estamos a fazer, é no fundo também potenciar novas valências. Isto aqui, eu acho que esta equação é uma equação win-win, em que ambas as partes ganham e ao mesmo tempo criamos aqui massa crítica para poder fazer com que estas experiências piloto que são feitas na cidade, o tal laboratório, depois possam ser transformadas num produto vendável por parte das nossas universidades. Portanto, creio que aqui também estamos a trabalhar na sustentabilidade, não só na nossa autossustentabilidade, porque estamos a recorrer aos melhores cérebros para nos ajudarem a pensar, mas também estamos a criar aqui potencialmente um produto que é depois replicável e, ao ser replicável, tem valor económico acrescentado. Muito bem. Uma última questão, antes de devolver a palavra, ou de dar a palavra ao nosso auditório, que é uma dimensão que normalmente é menos visível nesta questão das cidades inteligentes, que é a dimensão da inclusão. E, em particular, a ligação da dimensão inclusiva com a questão da regeneração dos centros urbanos. E, no fundo, a questão que coloco aos dois presidentes de Câmara é precisamente esta: de que modo é que veem, como é que é possível integrar esta política de inclusão social e não só, inclusão a todos os níveis, na sua política de regeneração urbana e como é que ela pode convergir também para as cidades do futuro.
Pois bem, no caso concreto de Braga, trata-se de uma realidade, diria, muito específica, no sentido em que as zonas do centro histórico, que sofreram mesmo o despovoamento das médias e grandes cidades, em geral, hoje em dia não são habitadas, na sua esmagadora maioria, por pessoas de camadas sociais mais desfavorecidas, são ainda assim aqui além por alguma população mais envelhecida e que obrigam também a uma atenção acrescida, mas diria que os principais focos do ponto de vista dos problemas de inclusão social não estão nos centros urbanos. O problema dos centros urbanos e do centro urbano da cidade de Braga prende-se sobretudo com essa necessidade de redinamização da componente habitacional, de atração de novos polos de desenvolvimento e de fixação também de serviços, de comércio, e para essas áreas estamos, de facto, a desenvolver vários projetos, alguns na esfera estritamente municipal, outros também em parceria com outras entidades, nomeadamente do ponto de vista da recuperação do património, que Braga tem, de facto, vastos ativos para oferecer e que, felizmente, temos neste momento vários projetos em curso por parte dos diferentes agentes detentores até desse mesmo património. Recordo o caso do Palácio do Raio da Misericórdia, recordo o caso do Largo do Paço pela própria Universidade do Minho. Enfim, há neste momento uma consciência de que, de facto, do projeto que está praticamente a arrancar também para o próprio edifício São Geraldo, que é um edifício emblemático da nossa cidade, por parte da Arquidiocese. Este é uma das componentes que nós estamos a trabalhar também com a própria Braga Habite, no domínio da iniciativa de constituição de um fundo para a reabilitação do edificado, que envolva os proprietários e que possa também criar outras condições, por exemplo, para podermos fixar no centro da cidade jovens e estudantes estrangeiros, muitos que vão também paulatinamente afluindo à nossa cidade para estudar nas nossas universidades, investigadores, como os muitos que também já estão no INL e que, obviamente, têm interesse em se fixar em zonas que têm essa qualidade de vida, como é o caso do centro da cidade. E, portanto, esse é um trabalho que está a ser feito numa dimensão. Do ponto de vista da inclusão social, eu diria que nós temos trabalhado mais noutra dimensão, que é também para nós muito importante. A primeira é, obviamente, de criar respostas, ou pelo menos de apoiar respostas, porque aqui eu acho que os municípios também, até por falta de recursos, não se devem substituir àquilo que é o setor social ou àquilo que são as intervenções de outras entidades, devem ter sobretudo um papel supletivo nessas mesmas intervenções e aí temos colaborado muito com as IPSS do Conselho, nomeadamente na criação de novas respostas e no alargamento das respostas existentes, de maneira a que elas possam chegar a quem mais precisa. E, por outro lado, de focarmos também esse trabalho numa ótica ela própria regenerativa, ou seja, nós não queremos criar um modelo assistencialista em que quem não tem condições de acesso ao emprego ou quem não tem determinado tipo de condições socioeconómicas vai, a partir daquele momento, viver graças apenas aos apoios daqueles que estão a criar essa rede de assistência. Queremos, acima de tudo, dar condições para que essa população possa ter outras condições competitivas também no acesso, por exemplo, ao mercado de trabalho. E dou 2 ou 3 exemplos do trabalho que está a ser feito ao nível da formação dessa população e das respostas que estamos a desenvolver até em matéria de educação para qualificar a intervenção junto dessa população-alvo. Foi uma das iniciativas desenvolvidas através do Conselho Municipal de Educação e do Pelouro da Educação da Câmara Municipal de criar uma resposta supletiva de acompanhamento das populações mais sensíveis e dos jovens mais sensíveis do ponto de vista dessa realidade. Uma iniciativa, essa sim, marcadamente inovadora, que vamos inaugurar amanhã o espaço, mas que vai entrar em pleno funcionamento a muito curto prazo, que é a da criação de uma resposta de apoio à saúde oral das pessoas mais carenciadas. Sabemos, por exemplo, isso está documentado em termos científicos, que muitas pessoas não conseguem aceder ao mercado de trabalho por questões de natureza estética ou de natureza de saúde ligadas às deficiências que têm ao nível da saúde oral e até do ponto de vista da sua própria identidade e da autoconfiança que isso lhe gera. E, como sabemos, em Portugal existe um déficit brutal do ponto de vista da resposta ao nível dos cuidados de saúde oral por parte do Sistema Nacional de Saúde, e a Câmara Municipal de Braga vai avançar com um projeto, o Braga a Sorrir, que vai dar uma resposta precisamente para esse tipo de população e que, julgo também a muito curto prazo, vai ser também desenvolvido com a mesma ONG no próprio município do Porto e noutros municípios a nível nacional. E isso é também uma forma de as cidades contribuírem para que os seus cidadãos que estão em camadas mais desfavorecidas da população não sejam um problema e sejam também
uma fonte dessa revitalização que se pretende que as cidades tenham e da capacidade de se regenerar também integralmente por esse domínio. Muito bem, meu caro Rui Moreira, esta regeneração que o Ricardo falava, não só física, mas também das pessoas, como é que o Porto a está a ver e como é que é a perspectiva para o futuro? Bom, algumas notas também, mais uma vez, contra aquilo que é muitas vezes o Dixit. Hoje em dia, nós temos pobreza em todo lado. Portanto, não podemos dizer que não há manchas de pobreza em todo lado, mas quando nós olhamos para a realidade é que onde a pobreza é mais grave em Portugal é na periferia das grandes cidades. Não é no interior, nem é nos centros das grandes cidades, é nas periferias. Isto decorreu de dois fenómenos. Por um lado, da desindustrialização, portanto, estamos a falar de populações que viviam próximas daquilo que era o seu emprego em atividades industriais tradicionais que desapareceram, portanto estamos a falar depois agora em desemprego de longa duração, porque foram pessoas que não conseguiram voltar ao mercado do trabalho, algumas desistiram e vivem com dificuldades, e outras porque houve uma fuga dos centros para, através das políticas de habitação social, que transformaram guetos nestes ringues à volta das cidades, nestas periferias das cidades, e é aí que nós temos um maior problema e temos que intervir, e temos um programa de intervenção, nomeadamente em Campanhã, que é a área mais periférica da cidade do Porto, que acreditamos terá a curto prazo alguns efeitos e a médio prazo poderá ter grandes efeitos através de modelos de reindustrialização e de reequipamento dessas partes da cidade que são cidades estranhas de alguma maneira, porque têm estas dificuldades de componente de desenraizamento e de perda de atividade. Mas nos centros das cidades nós temos que evitar, de facto, aquilo ou seja, há um geógrafo, o Rio Fernandes, diz que os centros das nossas cidades se transformaram num buraco do donut, exatamente por causa deste desaparecimento. Subitamente o que está a acontecer é, através da chegada de turistas, de novas atividades, esses centros, este buraco do donut e da regeneração que está a ser feita, está a ser reocupado, portanto está a ser preenchido. Mas é preciso evitar de todas as formas a gentrificação desses espaços. Portanto, o que é que nós temos que evitar? É evitar o êxodo das pessoas que ainda vivem nos centros das cidades, para a periferia, onde a situação deles só se vai agravar e só vai exigir mais investimento municipal e depois mais intervenção social. Um dos modelos, e vou falar apenas num, porque não temos muito tempo, que nós desenvolvemos e estamos a experimentá-lo este ano, já envolve cerca de 500 famílias. Pensamos o seguinte: nós temos de facto neste momento na nossa empresa domicilial, o Porto tem 230 mil habitantes, 25 mil dos quais vivem em habitação social, e a cidade tem cerca de 15 mil casas, portanto o município é o senhorio em 15 mil casas. Neste momento temos uma lista de espera que aponta para cerca de 700 pessoas que estão à espera de casa. E portanto nós percebemos que neste momento ainda há esta pressão enorme de êxodo. O que é que nós fizemos? Criamos um fundo de solidariedade destinado a contribuir para a habitação. O que é que nós dissemos à população que nos estava a pedir casas do município? Dissemos, mas se você estiver a pagar a renda, tem que ter o contrato formalizado e tem que poder fazer prova que o paga. Mas da mesma maneira, se estiver a comprar a sua casa ao banco, subitamente perdeu o emprego e já não tem condições de pagar ao banco, também que acontece muito com famílias mais jovens, nós propomos-lhe o seguinte: não lhe vamos dar habitação social, mas vamos-lhe pagar 75% da renda ou da prestação ao banco, num máximo de 350 euros. E podemos entregar este cheque a si, ou ao senhorio, ou ao banco, porque há casos em que, como sabem, essas pessoas não podem receber, têm as contas congeladas, ou têm problemas com o fisco, ou têm problemas com as finanças, ou têm problemas com a segurança social. Qual é o impacto disto? Nós ainda não sabemos, mas o que verificamos foi que houve uma enorme adesão. Do que é que isto permite? Permite que pessoas que subitamente estão a viver um problema, pode ser um problema temporário ou definitivo, podemos garantir desta forma que o não desenraizamento dessas pessoas daquilo que são a sua convivialidade, que é o sítio onde vivem, o sítio onde conhecem os vizinhos, onde têm a sua vida organizada, onde sabem onde é que é onde recorrer a uma IPSS. Isto tem uma outra vantagem, que é a formalização do mercado de arrendamento. Muitas vezes, nas nossas cidades, creio que o Ricardo terá o mesmo problema aqui, principalmente a nível das camadas mais desfavorecidas, há muitos contratos de arrendamento informais. Isto faz com que
o inquilino passa a ter uma boa razão para exigir a formalização dos contratos de arrendamento, com tudo o que isso traz de benefício, óbvio. Tem ainda um benefício acrescentado, é que, para além de tudo mais, é muito mais barato para o município contribuir com 75% da renda numa casa existente do que estar a construir nova habitação social. E temos ainda uma vantagem intangível, que é a pessoa, ao ficar a viver nessa sua casa, nessa casa onde sempre viveu, trata melhor a casa, porque mesmo que seja arrendada, acha que a casa é sua, e quando vai para uma habitação social, muitas vezes acha que a casa não é sua. Esta é uma tentativa que estamos a fazer. Isto, mais uma vez, é uma medida, nós alocamos uma parte, verbas importantes para isso. Estou a preparar-me para este ano reforçar a verba, aumentar o número de famílias abrangidas. Tem sido um fenómeno muito interessante, as pessoas ficaram muito surpreendidas com o modelo. As juntas de freguesia divulgaram-no muito bem, nós fizemos isto com uma divulgação de proximidade. E, portanto, este é o tipo de experiências que podemos fazer no sentido de regenerar as cidades, porque depois o que acontece é que, ao mesmo tempo, isto vai impedir que muitas dessas casas fiquem vazias. Porque o senhorio que recebe 350 euros, se perdesse aquele município, se calhar depois não ia conseguir alugar a casa. Mas assim tem a possibilidade de continuar a receber a renda, sendo que dos 350 euros recebe 75% do município e 25% de quem ocupa, portanto, do seu inquilino. Ao mesmo tempo, socialmente isto é justo, porque a nossa renda média na habitação social é, para terem uma ideia, 60 euros por habitação. Ora, nós ao estarmos a dar este modelo, de facto, estamos a permitir que essa pessoa também não vive livremente, também vai pagar, e vai pagar sensivelmente a mesma coisa que pagaria numa habitação social. Portanto, este é o género de medida que nós estamos a implementar e estamos a testar, porque acreditamos que isto pode ter um impacto interessante sobre o ponto de vista da coesão social, sobre o ponto de vista da inclusão e também sobre o ponto de vista da regeneração e da economia da cidade. Muito bem, excelente iniciativa. Estamos a 15 minutos do fecho deste painel e agora passo a palavra ao auditório para que quem quiser, e não temos mais que 3 questões, possa colocar questões aqui aos nossos ilustres oradores. Eu pedia o apoio de quem tem os microfones e, naturalmente, pedia que quem colocasse a questão se identificasse primeiro, se a favor. Já agora, pedia que também fizessem questões e não comentários. Uma nota prévia, mas muito importante. Bom dia, Sara Tomé, da Lesíria do Tejo. Eu gostaria, se fosse possível, de conhecer um pouco mais sobre a vossa visão de futuro dos vossos municípios no âmbito das Smart Cities. Portanto, dadas as vossas realidades e dos vossos municípios, como é que pensam que se evoluirá para estas Smart Cities? Se passa só por uma questão de iluminação pública inteligente, se mobilidade elétrica, se investir em modos suaves, ou mesmo reabilitação urbana, aproximação dos cidadãos? Quais é que são as vossas estratégias a médio prazo para os vossos municípios? Muito obrigada. Mais alguma questão? Bom, não havendo mais questões, pelo menos para já... Ninguém levantou o braço? Até porque é um tema e é uma questão pertinente e cuja resposta não é rápida de dar. Eu passaria já a palavra ao Ricardo Rio para dar resposta então à Sara Tomé. Portanto, eu diria que, em concreto, nós quereremos abarcar todas aquelas áreas que eu referi na minha intervenção inicial, ou seja, pegando no tal plano estratégico que estamos a desenvolver para a área das Smart Cities, em que vamos primeiro identificar o que já temos, porque há muitas coisas que já existem. Braga tem uma rede de Wi-Fi livre no centro histórico. Braga tem um sistema de informação digital nas paragens dos autocarros. Braga tem uma rede, estava a ver há um bocado os respectivos responsáveis, tem uma plataforma de participação dos cidadãos, do nosso orçamento participativo, que foi também um projeto pioneiro do ano transato, mas que mesmo assim conseguiu ser extremamente mobilizador e ter mais de 5 mil participantes num curtíssimo espaço de tempo que votaram e que participaram, deram os seus contributos para a governação municipal do ano em curso e que nós estamos a reeditar agora.
Eu diria que o objetivo é de tentarmos desenvolver projetos que cubram todas as áreas que normalmente se definem como sendo as áreas de intervenção naturais de uma Smart City. Neste momento, através da CIM do Cávado, obtivemos um financiamento para a componente da iluminação e da eficiência energética, que vai representar mais de 1,5 milhão de euros de investimento na substituição de luminárias em todo o centro da cidade, que, através também de uma parceria que, quando da visita da Invest Braga e da Universidade do Minho à China, recentemente realizada, foi feita uma parceria com a ZTE e com a DST, para desenvolvermos um sistema também de gestão de fluxo e de acompanhamento científico também desse projeto. Como esses, há projetos que estão já neste momento em fase mais avançada, por exemplo, na área da mobilidade. Ainda ontem, o engenheiro Batista da Costa, o nosso administrador dos transportes urbanos, dava aqui nota dos passos que estamos a desenvolver na área do BRT e da instalação também desse sistema. Na área ambiental, neste momento queremos erradicar, é um objetivo assumido pela AGER, erradicar a lógica da recolha do lixo porta a porta que a cidade adotou durante os últimos anos e substituí-lo pela instalação de contentores inteligentes que nos permitam também, sem pôr em causa a questão da saúde pública, porque é também uma questão muito sensível nesta matéria, ter uma gestão otimizada e mais capaz de responder aos anseios dos cidadãos. Na área da governança, como eu também disse, nós queremos otimizar todas as plataformas de interação municipal ao longo dos próximos meses e anos, de maneira a que tenhamos soluções integradas, quer do ponto de vista da informação tradicional que é disponibilizada pelo município, quer do ponto de vista das interações que são potenciadas de reporte de ocorrências por parte dos cidadãos. Temos tido vários desafios de várias empresas para que Braga seja um piloto nessa matéria, quer do ponto de vista das plataformas de promoção turística, até ao tal plataforma de gestão integrada, de reporte dos dados do município, quase bebendo de todas as experiências que hoje em dia existem, sejam de âmbito nacional, sejam de âmbito mais local, de reporte de informação sobre um determinado território e sobre o próprio município. E, portanto, obviamente que a concretização de cada um destes projetos é que vai depender dos tais fatores críticos de análise, nomeadamente em termos de obtenção de recursos e de necessidade de investimentos, que vamos ter que fazer caso a caso. Mas em termos de objetivo amplo de concretização, nós queremos ter uma visão de 360 graus, queremos ser o mais inovadores possível e, felizmente, temos tido essa felicidade também de termos a oportunidade de termos um contacto com várias empresas que querem, de facto, concretizar em Braga algumas experiências piloto para, coerentemente, sem serem iniciativas avulsas, irmos corporizando essa qualificação também da nossa cidade. Bem, meu caro Rui, a mesma questão, visão de futuro para seria quase impossível listar tudo aquilo que é a nossa estratégia, mas de qualquer maneira, se pretender depois ter contacto, há aqui o nosso vereador da inovação, que com certeza lhe pode dar elementos, mas apenas para lhe dizer o seguinte: em primeiro lugar, em termos da reestruturação dos nossos próprios serviços e mais do que isso, da forma como o município olha ao cidadão, a decisão de avançar para a Open Data, essa é, para mim, vai ter um impacto fundamental. É uma mudança de paradigma que tem a ver com a alteração do conceito. Um conceito que vinha muito de uma base de secretismo, de olhar para o cidadão como um intruso que pretende obter informação, para ter uma estratégia de colocar tudo, de colocar toda a informação, de disponibilizá-la toda. E isto obriga, como calcula, numa estrutura de 3.200 pessoas, vai ser um trabalho titânico, porque obriga à transformação do próprio processo mental de funcionamento daquilo que é um órgão do Estado, porque a Câmara Municipal é Estado. Depois, questões importantes na área dos modos suaves, opções estratégicas relativamente à rede de veículos elétricos, nomeadamente do município. Essa é uma estratégia que está a ser testada e vai ser implementada nos próximos anos. Depois o Sr. Vereador pode lhe dar indicações sobre as nossas opções. A monitorização e a sensorização, por exemplo, questões como os vidrões passarem a ser sensorizados para diminuir o número de circuitos e o número de operações de recolha. A questão não apenas da eficiência energética, mas também estamos a avaliar a questão da produção energética, por exemplo, a nível das hectares, e não só. Portanto, aqui as cidades vão ter que produzir energia, e nós já produzimos.
A cidade, neste momento, através da LIPOR, que é a central de recolha, se nós, naquilo que é a nossa parte, já produz energia suficiente para garantir a iluminação pública e a iluminação de todos os edifícios municipais, portanto já estamos num índice razoável, mas temos que ir muito mais além. As cidades vão ser, no futuro, têm que ser autossustentáveis na produção de energia. Depois, tudo o que tem a ver com a monitorização da qualidade do ar e do ruído, utilizando toda a rede veicular que temos, nossa e dos transportes públicos também, no sentido de fazer esta monitorização e de termos um mapeamento permanente que nos dá índices que depois nos permitem gerir melhor a cidade e que nos permitem também. Uma outra área que estamos a intervir também é na concentração de tudo aquilo que tem a ver com, se quiser, as centrais de comandos. Tradicionalmente as cidades têm, como nós temos polícia municipal e temos os bombeiros, temos controle de tráfego, mas essas salas de controle e de comando ficavam-se por essas atividades. Nós queremos ir mais além. Uma das áreas que estamos a desenvolver é a questão da videovigilância, não tanto para identificar a cara de ninguém, nós não estamos muito interessados em saber conhecer a cara, mas saber os fluxos das pessoas, para prevenir situações de emergência, por exemplo, áreas em que às vezes também há entidades que não percebem muito bem o que é que nós andamos a fazer, mas hoje em dia já nos permite, em algumas ruas, por exemplo na Rua das Flores, já nos permite conhecer muito bem quais são os fluxos que lá sucedem, portanto são apenas alguns. Também na área dos parques, coisas interessantes a nível do sistema de iluminação, dos sistemas de utilização de água, são apenas algumas das questões que estamos a fazer. Mas o Porto tem, por exemplo, teve um modelo muito interessante a nível da rede de distribuição de água, que se chama Porto Gravítico, que aconselho que consultem se quiserem. O que é que foi? Foi usar a gravidade para distribuir a água só é bombada uma vez. Com isso, o custo de distribuição da água e o custo da energia baixou a 80 e tal %. Portanto, são as tais políticas integradas que permitem ganhos de eficiência imediatos e permitem paybacks, em alguns casos, de poucos meses. Portanto, neste caso, o Porto Gravítico teve um impacto enorme, com paybacks muito rápidos, porque, como sabe, na água que consumimos na nossa torneira, um custo significativo da água tem a ver com o fator, não com a água, mas tem a ver com a energia. E, portanto, nós, ao utilizar a cidade, olhar a cidade e fazer esse trabalho, isto já foi feito há uns anos atrás, pelo meu antecessor, permitiu, de facto, baixar significativamente a utilização de energia para a elevação de água. São modelos que nós estamos a desenvolver e que acreditamos vão ter enorme impacto.